O reverendo Johannes Gedrath, não sei se é assim que se pronuncia, tá bom? Ensinou que o famoso compositor Joseph Haydn estava conversando com dois amigos sobre o tema da tristeza e da depressão. E, lá pelas tantas, né, um deles disse o seguinte: quando eu me sinto desanimado e triste, tomo um vinho, e este me reanima. O outro falou: eu apelo para a música. Ouço música quando me sinto deprimido e descontrolado, e a música me restaura o ânimo. Então Haydn falou: quando eu estou triste, ou quando desalento, né, toma conta de mim, eu oro. Me retiro para um lugar solitário e passo algum tempo mais próximo de Deus. E isto me fortalece e me restitui a alegria e o prazer de viver e trabalhar. Este salmo, Salmo 86, é o único salmo atribuído a Davi no terceiro livro dos Salmos. Nós vimos aqui os salmos dos filhos de Corá, nós vimos outros autores sendo citados aqui, mas esse é o único que é atribuído a Davi. E é interessante que ele seja, acho que eu não posso fazer assim. Então, que ele seja inserido entre o Salmo 85 e o Salmo 87. Isso é estratégico, tá? A estratégia aqui parece ser para intensificar a percepção de quem está lendo o livro dos Salmos acerca da oração. Este salmo é bastante didático e, apesar de não especificar com clareza qual é o problema que aflige o salmista, ele assevera que está em grande sofrimento. Então, quando você estiver lendo esse salmo, você provavelmente percebeu as ênfases aqui propostas, né? São facilmente perceptíveis essas ênfases trazidas nesse salmo aqui. Só para chamar a atenção dos irmãos, que pode ser que os irmãos não tenham percebido, eu não acredito, mas pode ser. Você já reparou que em 17 versículos aparece 17 vezes o nome de Deus? É uma ênfase. Yahvé aparece 4 vezes, Adonai 7 vezes, Elohim 5 vezes e El 1 vez. Outra ênfase. O termo alma, com sentido de vida, aparece 4 vezes. Outra importante consideração que precisa ter para entendermos esse salmo é que esse salmo é uma oração de cunho estritamente pessoal. O salmista está bem interessado aqui em propor para todo mundo, né, ensinar todo mundo, mas através da sua experiência, através do seu modo de enxergar a vida e lidar com os problemas. Ele quer propor para a gente que a gente possa segui-lo nesse procedimento, né, nessa busca por Deus aqui que ele propõe. Então, a proposta que a gente pode perceber aqui é que ele traz aqui como é que se faz a súplica. Ele ensina a gente, né, a didática da súplica aqui ele propõe, e ele propõe de três formas diferentes, ou melhor dizendo, de 3 ângulos diferentes, essa proposta de busca por Deus desta súplica. Primeiro delas, versículo 1 ao versículo 7, você tem as justificativas apresentadas pelo salmista para buscar a Deus. E as razões que ele apresenta aqui
podem ser numeradas. Você pode seguir aí bem claramente. A primeira delas, a primeira justificativa que o salmista apresenta é a sua necessidade, porque ele se encontra em profunda aflição. Versículo 1. Primeira coisa, eu sou necessitado e há uma aflição na minha alma. Então, por que eu estou buscando a Deus? Porque eu preciso. Segunda dela, a piedade. Ele diz que ele é alguém piedoso. Mas, interessantemente, talvez, se nós passarmos os olhos apenas nesse salmo, nós vamos pensar que o salmista está se vangloriando, está dizendo assim, Senhor, o Senhor tem que me ajudar porque eu sou piedoso. Mas não é isso. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, a parte B do versículo mostra isso, e o versículo 4 também aponta nessa mesma direção, é que ele faz parte de um povo. Piedoso aqui como se ele estivesse dizendo que ele faz parte do povo de Deus, em detrimento daquilo que os outros povos não conhecem a Deus, como está muito claro lá no versículo 14, eles não te consideram. Ou seja, eu sou o piedoso, eu sou do teu time, Senhor, eu amo o Senhor, eu dependo do Senhor, mas os outros, na verdade, zombam e são violentos e fazem coisas horríveis. E eu busco andar nos teus caminhos, piedoso nesse sentido. Ou seja, eu não tenho mais ninguém. Eu dependo do Senhor. Eu faço parte do teu povo, por isso eu te busco. Terceira, eu clamo ao Senhor constantemente. De contínuo eu te busco. E é interessante pensar nisso, porque a ideia é, eu te busco todo dia. Eu não abro mão de estar na tua presença. Eu não mudo a minha maneira de enxergar o problema, mas eu quero que o Senhor traga a solução. Quarta, ele busca a Deus porque Deus pode aliviar a sua alma. Ele eleva a sua alma na presença do Senhor. Ele vai até os céus em busca de socorro. Ele se apresenta diante do Altíssimo. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Então a minha alma é elevada até a tua presença, Senhor. Vejam que interessante, porque nas outras orações que nós temos no terceiro livro dos Salmos, o salmista ele só fala da sua aflição. Aqui o salmista começa a se explicar. Eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa daquilo, porque eu sou do povo de Deus, porque eu preciso, porque eu quero estar na presença do Senhor, eu quero viver como um servo do Senhor. Mas a segunda razão, essas são as razões baseadas no salmista, né? Ele precisa, mas ele também fala de duas razões baseadas em Deus. Primeiro, a bondade e a misericórdia do Senhor. O salmista aqui busca a Deus porque Deus é bom e porque Ele é cheio de misericórdia. Ou seja, ele busca porque ele sabe que Deus é assim. Ele sabe. Então ele vai buscar. Ele vai buscar livramento em quem pode livrá-lo. Em quem, mesmo sendo o Senhor de toda a terra, para ouvi-lo. Faz sentido. E mais, ele diz, o Senhor é o Deus que responde. O Senhor não é um Deus, o que o salmista está dizendo o Senhor não é um Deus feito de madeira, de pedra, de pau, de aço, que a gente fala e ele nunca diz nada. O Senhor responde. Então, eu vou buscar o Senhor. Eu o busco porque o Senhor, além de ser misericordioso, além de ser bondoso,
o Senhor ouve o que eu digo. E o Senhor responde com precisão. Na hora certa, o Senhor traz a resposta. Segunda coisa que didaticamente o salmista traz para a gente, né, faz parte do seu ensino. Primeiro é que há razões para a gente poder buscar a Deus. A segunda é que ele faz comparação entre o Deus que ele busca e os outros deuses. Então, você pode perceber, versículo 8 em diante, você pode perceber aí que ele diz assim, que Deus há como o Senhor? E talvez alguém, e isso já aconteceu historicamente falando, pessoas pegam este versículo aqui para tentar mostrar que o salmista acreditava que existiam outros deuses. Ou seja, ele está dizendo assim, entre os deuses, não há que nem o Senhor. Nós já vimos isso no Salmo, acho que 84, né? Também ele faz esse tipo de uso das palavras, mas obviamente, o salmista não acredita que existam outros deuses. Mas a confiança que se coloca nesses outros deuses é o problema. Quando a gente pensa nesses outros deuses, como os outros povos pensam nesses outros deuses, eles não têm a segurança que nós temos. Por isso, Yahvé está sendo convocado aqui. E ele deixa muito claro isso, quando ele diz, no versículo 10, só tu és Deus. Então ele não acredita que existam outros deuses, mas ele está usando o linguajar e a confiança que se deposita, que se pode depositar, né? Se você não confiar, se você não for piedoso, não fizer parte do povo de Deus, talvez você confie em outros deuses, mas não existe outros deuses. Então, ele diz, o Senhor é aquele que faz, Senhor aí, Yahvé, né? Ele é aquele que faz as grandes obras. E essa referência, provavelmente, é a referência à criação. Deus criou tudo o que existe, visível e invisível. E ele fez isso do nada. Ele não tinha matéria-prima para fazer, mas ele fez, por causa do seu grande poder. O salmista vai além e diz assim, as nações todas foram feitas por ti, e por isso elas terão que vir e louvar e bendizer o teu nome. Porque mesmo que essas nações não acreditem no Senhor, mesmo que essas pessoas que confiem em outros deuses, elas foram criadas por ti. E só existem por causa que o Senhor as mantém. Então elas terão que vir e prestar a glória devida ao Senhor. E ele vai dizer, o Senhor é aquele que faz maravilhas. E aí a ideia é dos milagres, dos grandes portentos, milagres pessoais e milagres que aconteceram na história de Israel, que livraram o povo de Israel, certamente ele está pensando isso, mas também naqueles pessoais, naqueles que acontecem individualmente com cada um de nós. O Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus das maravilhas. O Senhor é o majestoso e soberano sobre tudo e sobre todos. E mais, o teu nome, ó Deus, o Senhor sempre zelou pelo teu nome. E quando o Senhor fala, aquilo acontece. Quando o Senhor age, é porque o Senhor tem um plano. O que o Senhor diz e o que o Senhor faz sempre seguem um propósito. Apontam para a sua fidelidade, para o seu amor. Porque o Senhor nunca volta atrás. O nome de Deus é a garantia pela qual nós podemos buscar, porque Ele sempre vai honrar o seu nome. Então vejam, na segunda parte do ensino, da aula do salmista sobre oração, ele diz assim, se você pudesse comparar os outros deuses com o nosso Deus, não tem comparação. Primeiro porque eles não existem. Em segundo lugar, porque o nosso Deus é o grande Deus que fez todas as coisas. No nosso Deus a gente pode confiar.
Ele está pronto para responder e vem em socorro do seu povo. Então nós podemos orar. Quando você buscar ao Senhor, tem que crer nisto. Deus pode mudar a história. Deus pode mudar a sua maneira de enxergar as coisas, ou pode mudar as coisas ao seu redor para o seu benefício. Mas Ele sempre seguirá honrando o seu próprio nome. Em terceiro lugar, versículo 12 ao versículo 17. Ele vai reafirmar a fé pessoal. E isso é fundamental. Primeira coisa, Deus é aquele que não é somente o Criador, o mantenedor, o dos grandes feitos, e Ele é. Mas ao mesmo tempo, Ele é o meu Deus. Aquele que se importa comigo. Esta sessão aqui, versículo 12 ao versículo 17, está muito marcado para o meu, pelo me. Ele vai trabalhar muito isso. O Senhor é meu Deus, né? É o Deus supremo, governante de tudo que existe, sim. Mas é também, ao mesmo tempo, aquele que ouve a oração de um pequenino como eu. E por isso ele propõe ações de graça. Quem conhece a Deus sabe que no final, Deus, na verdade, que nós, né, quem tá sofrendo o mal, que está suplicando para o Senhor, vai render graças a Ele. E tem um colega que eu aprendi isso com ele, a gente estava passando por um momento difícil, na verdade a família dele estava passando por um momento difícil, eu fui chamado para ajudá-los, e o que podemos fazer, o que nós vamos fazer, ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, olha, pastor, no final vai dar certo. Se não deu certo até agora, porque não chegou no final, porque no final vai dar certo. Eu fiquei pensando, é interessante essa linha de raciocínio, né? Porque, na verdade, se você confia em Deus, você sabe que Ele vai trazer o melhor para você. Então, se ainda não aconteceu, porque ainda não chegou no final, porque no final você vai render graças ao seu nome santo. Porque Ele sempre visa o bem do seu povo. Vejam só que interessante, porque Ele tem a misericórdia que traz vida. A misericórdia de Deus traz vida. Essa é a experiência que o salmista tem do livramento. E ele usa isso para, lá no passado, né, que ele já passou por essa experiência, então agora ele fomenta essa confiança que ele tem em Deus, porque Deus já ouviu isso. Ele já tem a experiência de que Deus é aquele que responde, que socorre, que vem ao encontro da necessidade do piedoso, para tirá-lo da mão dos homens violentos, daqueles que não consideram a Deus, que são o oposto da piedade. Então, tem o pio e tem o ímpio, e eles não são iguais. E Deus não os trata de forma igual. E é isso que a gente precisa reaprender, meus amados irmãos. Para mim, o que o salmista desenvolveu até aqui é para nos conduzir para este ponto. Para este ponto. Nós precisamos entender que, apesar dos problemas que nós enfrentamos, e a gente tem vários tipos de problemas, talvez a gente não tenha mais aquela grande perseguição que havia no passado contra o povo de Deus, que crucificavam os cristãos, se bem que agora estava dizendo que vai reacontecer aqui no Brasil, né? Porque tem várias pessoas que estão contra o cristianismo, estão querendo fechar as igrejas, querem que nós mudemos nosso discurso, não se pode mais falar sobre a homossexualidade, só pode falar se for a favor, se for contra você não pode falar, e tem várias coisas assim, mas a grande maioria das vezes não.
nós não somos perseguidos por conta disso. Os nossos problemas são por causa de falta de emprego, por causa de problemas nos lares, marido, esposa, pais e filhos, irmãos entre si, que não estão vivendo como a palavra nos ensina a viver. Então nós passamos por dificuldades, passamos também por momentos de aflição quando nós estamos doentes, e às vezes as nossas doenças não são facilmente curadas, e às vezes até não são curáveis, e nós passamos por aflições e dores, e temos que enfrentar esse momento da nossa história. E às vezes a gente fica olhando para o outro, para o não piedoso. E vemos como ele é sadio. Como ele é sadio. Eu estou aqui cheio de dores, e eu olho para lá e vejo o outro, às vezes da mesma idade minha, ou até mais velho que eu, sadio. Não é justo. Não. Deus não está agindo com justiça comigo. Eu, na verdade, acabo me espelhando nessas pessoas, mas, na verdade, eu perdi a noção de que Deus cuida de mim. Por que comigo, Senhor? Por que o Senhor não faz isso com ele? Parece que o salmista está trazendo para a gente exatamente essa questão, que o Senhor é todo-poderoso. E ele está dizendo o seguinte: Deus não trata igual. O ímpio não é igual ao piedoso. Deus responde à oração, sim, do seu povo. E ele vai em busca, e o seu povo deve ir em busca desta sua misericórdia sobre a vida do seu povo. Por isso, o salmista clama ao Senhor, baseado nesta experiência que ele tem. Ele sabe que pode confiar em Deus, então o que ele vai pedir para o Senhor? Forças. Esses soberbos, e finalmente ele vai no versículo, no finalzinho do texto, né, na verdade, ele vai dizer qual é o problema. O que é que aflige? Ele tem soberbos violentos que estão de alguma forma tentando tirar o sossego do salmista. A gente não sabe exatamente como, mas ele está dizendo que eles estão tentando tirar a vida dele. Estão tentando matá-lo de alguma maneira. Não sabemos se é na guerra, ou se é um cerco, não é explicado para a gente, né? Então, o que o salmista pede? Me dá força, Senhor. Eu quero, através da tua misericórdia, já que o Senhor é o Deus da misericórdia, me dá forças. Mas eu quero a força que vem do alto, que não dependa de estratégias humanas, que não dependa das minhas qualificações. Eu preciso de força do alto, ser revigorado pela obra do teu Espírito. E ele diz assim: manda um recadinho, Senhor. Faz um lembrete. Dá um alôzinho assim, porque se o Senhor fizer só isso, não precisa nem mandar teus anjos para cá, o exército de anjos. É só o Senhor lembrá-los de que eu estou do seu lado. Que o Senhor, na verdade, está do meu lado, né? Essa é a ideia. O Senhor está do meu lado, porque aí eles vão bater em retirada. Aí eles vão perceber que eu não estou sozinho. Eles vão saber que no Senhor eu posso confiar. E é bem isso, né? O Novo Testamento traz isso também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos, né? Quem é que vai poder vencer quando Deus está do nosso lado? Ninguém. E essa é a ideia do salmista. Senhor, mostra para todo mundo que eu sou do teu povo, que o Senhor toma conta de mim,
E assim, os adversários vão cair por terra, eles vão sair em retirada. E sabe, irmãos, eu quando li o Salmo 86, em primeiro lugar eu achei bem complicado, porque para mim o salmista ia e voltava, né? E depois, compreendendo, estudando, eu percebi que ele, na verdade, está ensinando para a gente a confiar em Deus. Porque nós oramos ao Senhor, muitas das vezes, apenas como uma forma mecânica de falar. Quando as coisas estão indo bem, nós apertamos o botão play e deixamos seguir. Certo? Então, na hora do almoço, mecanicamente a gente abaixa a cabeça e faz aquela oração: Senhor, eu te agradeço por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Quando você vai dormir, você diz: Senhor, muito obrigado por esse dia e por todas as suas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Quando você acorda: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá, em nome de Jesus, amém. Quem faz isso, né? Tem gente que nem faz isso, mas em nome de Jesus, e você vai seguindo a vida, você vai seguindo a vida. Mas quando existe aflição, quando o seu coração aperta, quando a dor chega no teu lar, não é mais mecânico. E a gente começa a prestar atenção em cada detalhe. Quer ver como a gente pode ser guiado pelo automatismo? Durante o culto inteiro nós fizemos orações. Nós lemos sobre orações feitas pelos nossos irmãos. Nós cantamos orações. Nós oramos. E muitas das vezes a gente cantou, leu automaticamente. E assim é no nosso dia a dia. Mas quando a gente está passando pela aflição, cada um desses detalhes faz diferença. A busca por Deus se intensifica. E a gente fica sedento, esperando a resposta do Senhor. E quando não, infelizmente, nós não elevamos a nossa alma até a presença do Senhor. Nós só tocamos a vida. E a estratégia desse Salmo 86 é nos ensinar a depender de Deus. Esse salmista, que talvez nem seja Davi, tá bom? Não há garantias que seja um salmo de Davi, mas se for também não faz diferença, né? Porque, de qualquer forma, ele quer ensinar o valor da oração para nós. E como um bom professor, ele nos ensina que nós devemos buscar a Deus quando passarmos por necessidades e por aflições. As razões baseadas em Deus, no caráter de Deus, e as razões da nossa pequenez também. Porque somos frágeis. Não conseguimos resolver os nossos problemas a contento. Mais ainda, ele nos ensina que há um só Deus que governa, magnífico Deus, esse soberano Senhor, se importa com seus filhos, com cada um deles. Ele ouve e responde às orações que a ele são levantadas, conforme a santa e bendita vontade dele. Ou seja, nele, em Deus, a gente pode confiar. Nele, nós devemos confiar. Nele, nós precisamos confiar. Então, irmãos,
na hora da dor, na hora da aflição, o que é que você faz? Você toma um vinho? Você ouve uma música? Ou você ora?